Estamos de volta com o nosso Band Empresarial e esse segundo bloco, gente, a gente vai longe, viu? A gente vai em Portugal. Exatamente, a gente vai conversar com Paulo de Vilhena. Ele é presidente da Paulo de Vilhena, que é uma empresa voltada para o Business Accelerators. Exatamente. A gente vai aqui conversar com ele, um amigo de longas datas e que vem fazendo um trabalho maravilhoso há 25 anos, voltado para esse mundo empresarial. Com vocês, Paulo de Vilhena. Muito bom dia, prazer estar com você aqui, Paulo. Boa noite, Azevedo. Um prazer enorme aceitar este convite da tua parte, uma grande honra, não apenas quando nos convidam para estar num programa desta expressão, mas principalmente quando é do outro lado do Atlântico. Então, num país que não é o nosso, mas que sempre me recebeu como se eu fosse um irmão e que sempre me recebeu então muito bem. Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente é que agradece e, na verdade, Paulo vem tanto aqui, já montou coisas aqui que com certeza a similaridade, inclusive, entre Portugal e o Brasil, e principalmente no que se fala de Lisboa, Salvador, tem muita similaridade e isso vem feito com que ele tenha vindo muito aqui para poder fazer trabalhos de assessoramento a diversas empresas. Aí eu venho com a primeira pergunta, Paulo. As pequenas e médias empresas parece que são as que mais sofreram com esse momento pandêmico aqui que a gente viveu em todo o período de 2020. Que rumos você, na sua percepção, tem dado para isso? Se você também percebeu isso, seja no Brasil, na Bahia, ou seja aí em Portugal. O problema é mundial, verdade, Azevedo? A pandemia está a afetar o mundo inteiro, diria eu que quase por igual. E você falou das pequenas e médias empresas que normalmente têm uma estrutura mais frágil, uma estrutura mais suave e que simultaneamente também nem sempre, ou para não dizer quase nunca, costumam preparar-se para momentos menos bons. É verdade que houve setores de atividade muito mais afetados que os outros. Aqui na Europa, por exemplo, tudo o que é hotelaria, hotéis, restaurantes estão obrigados a fechar. Nesta altura não podem sequer estar abertos. E nos últimos 12 meses estiveram quase metade desse tempo fechados. Então são setores que foram agredidos com uma violência absolutamente brutal e que em muitos casos não conseguem sequer assegurar a sua sobrevivência. Então nós temos tido aqui na hotelaria, e creio que o fenómeno é mundial, pelo menos nos países onde nós estamos tendo alguma expressão, temos sentido esse setor muito mais agredido ainda que os outros. Temos o setor das academias também, as academias onde as pessoas se exercitam, que aqui na Europa têm estado fechadas durante muito tempo, também sofrendo muito. E a realidade é que, de alguma maneira, a violência com que a economia tem sido agredida se alastra a todos os outros setores também. Agora, já que você faz a pergunta, eu aproveito sempre para tentar levar algumas ideias que as pessoas possam usar. E sei que a ideia não agrada a toda a gente, sei que a ideia pode a algumas pessoas parecer de alguma dureza, mas normalmente as melhores ideias de alguma forma são assim, com certeza, que faz uma coisa disruptiva, né? É verdade, e eu tenho dito, e repare que eu também como empresário estou falando da minha própria empresa. 70% das nossas vendas há um ano atrás vinham de encher salas com gente. Vinham de palestras, vinham de treinamentos, era 70% do nosso negócio em Portugal e no Brasil tratava de encher salas. E de repente, em 2 semanas, nós ficamos sem a possibilidade de encher salas durante mais de um ano. Isto para dizer o quê? Que aquilo que eu tenho tentado transmitir à maior parte dos empresários é que a pandemia não nos criou tantos problemas como nós pensamos. Não vou dizer que não tenha criado nenhuns, mas talvez não nos tenha agredido tanto como nós pensássemos inicialmente. Agora, a pandemia fez uma coisa: colocou a nu, trouxe transparência sobre todas as fragilidades que as nossas empresas já tinham, e nas PME as fragilidades tendem a ser maiores, e que nós não víamos. Por exemplo, fragilidades estratégicas,
fragilidades estruturantes. Então há muita coisa que nós tendemos a não fazer nas PME e que nos torna muito mais vulneráveis a qualquer agressão, ou pandémica, ou económica, ou legislativa, do que nós teríamos se tivéssemos a estrutura das grandes empresas e que de alguma maneira acabam por ter uma capacidade maior de resistir a isto. Mas, Paulo, falando sobre isso, não caberia aí que a grande diferença, muitas vezes, disso é a questão caixa. Ou seja, as pequenas e médias empresas têm muito mais dificuldade de ter esse caixa. Na verdade, a gente brinca aqui com um jargão dizendo que a gente vende o almoço para poder comer a janta. Essa dificuldade, como se resolver, como ter uma empresa saudável no período de crise, porque hoje está sendo, evidentemente, o Covid, mas pode vir tantas outras crises como se vive e que o tempo todo é o que se passa em qualquer mundo empresarial. Essa é a questão. E aí remete-nos para um problema que eu diria que é muito mais fundamental, que é muito mais estruturante, é que a esmagadora maioria das pequenas e médias empresas não se organiza para o seu crescimento e também não se organiza para suportar os invernos, eu chamo os invernos uma agressão qualquer que pode vir de uma recessão económica, de uma questão legislativa, neste caso menos esperado seria uma pandemia, mas não se estruturam para um dia de chuva, não se estruturam para quando chega o lobo mau, invocando aqui a história dos três porquinhos. E o lobo mau chega sempre, o inverno chega sempre, o dia de chuva chega sempre. O que torna uma empresa saudável, ou seja, eu estou num momento de expansão, a gente vai ganhando dinheiro e tem uma tendência do empreendedor nato, que ele ganha 100 mil, quando é executivo, ele acha que gasta 10 mil por mês, ele diz, vou viver 10 meses. O empreendedor não, ele ganha 100 mil, ele diz o seguinte, bom, dá para eu dar entrada numa fábrica de 200. Então, como controlar essa dicotomia existente? O empreendedor clássico, esse empreendedor que você fala, é viciado em crescimento, é obcecado por crescimento e obcecado por velocidade. E o problema é que a velocidade mata. Ou seja, uma das coisas que eu tento levar às empresas com muita frequência é exatamente o equilíbrio, o balanço que o empreendedor precisa de encontrar entre o seu empreendedorismo voraz, a sua enorme vontade de crescer e algum equilíbrio conservador nas suas decisões, porque muitas vezes o nosso progresso pode ser medido em erros evitados e isso é uma das questões que é crítico que o empreendedor compreenda, porque muitos empreendedores simplesmente apanharam uma boa onda e acreditaram que sabiam nadar e nem sempre é a mesma coisa. Então, uma das perguntas que eu muitas vezes coloco a empresários é de quanto dinheiro teriam e qual seria a dimensão da sua empresa se eles pudessem reverter os 3 maiores erros económicos, os 3 maiores erros que tomaram na sua empresa durante a história da empresa. E quase sempre quando eu os confronto com esta pergunta, esses empresários abrem os olhos e pô, a minha empresa seria muitíssimo maior. Então o progresso não pode ser só medido em velocidade, o progresso não pode ser só medido em dimensão, o progresso tem que ser medido também em sustentabilidade. E aí, Paulo, eu venho com a pergunta, o que é que torna essa empresa sustentável? Qualificação de pessoas, a gente estava no primeiro bloco conversando com a empresa que cresceu extraordinariamente bem e está expandindo, inclusive internacionalmente. E aí a gente vem com a pergunta, o que é que torna essa empresa sustentável? Qualificação nas pessoas, tecnologia, inovação, enfim, qual é o caminho para que a gente tenha essa empresa perdurando mais tempo? Azevedo, todas as questões que você lançou são questões legítimas e ajudam a sustentabilizar essa empresa. Agora eu acho que nós temos que começar muito mais nas fundações, muito mais no que é estruturante. E talvez até por uma ordem de importância que eu gosto de dar às coisas, eu poderia começar com o mais básico de tudo. Planejamento. Talvez seja a primeira coisa que uma empresa precisa e que raramente o empresário da pequena e da média empresa está fazendo. Planejamento estratégico, que é o planejamento de longo prazo, identificar onde a empresa quer chegar
a 10 anos, a 5 anos, a 3 anos, a 1 ano, e preparar esse crescimento em termos de antecipação de atividades, de organização de recursos, de calendarização, de prioridades, de todas as coisas que a empresa vai precisar de facto para fazer esse caminho. Mas depois do planejamento de execução, de estratégico, nascer o planeamento de execução. E o planeamento de execução é o planeamento dos próximos 3 meses, como é que eu posso progredir, o que é que deve ser feito e quando para eu me dirigir ao planejamento estratégico que eu fiz. Outra coisa que raramente as empresas fazem, estima-se que 3% das pequenas empresas no mundo façam esta análise de resultados. E qual é a análise de resultados? É olharmos para a contabilidade, para a informação que o nosso contabilista preencheu mensalmente e avaliarmos qual é o nível de eficácia, os níveis de eficiência e os níveis de produtividade das nossas empresas. Entender o mais básico, que é a forma como as minhas decisões afetam as atividades da minha equipe e como é que as atividades da minha equipe afetam o resultado para que eu possa ajustar as decisões e melhorar o resultado. São as coisas mais básicas. Medir o progresso e medir a atividade das nossas equipes, dos nossos colaboradores. Nós tendemos a não fazer isto ainda hoje, em 2021, e, Azevedo, nós estamos falando de descobertas de 1911. Frederick Taylor, no seguimento da Revolução Industrial, ele chegou às empresas e mostrou que a medição, a monitorização, otimizava todos os processos com resultados incríveis. 110 anos depois, nós continuamos a não fazer nas pequenas e médias empresas. A gestão do tempo, o estímulo do marketing, do crescimento das vendas, as principais opções estratégicas e tudo isto, antes de chegarmos às questões mais multiplicativas do resultado, as questões de estrutura, de liderança, de cultura empresarial, de recrutamento, de encontrarmos as pessoas certas, etc, etc, etc. Então, Paulo, tanta coisa que não está sendo feita nas pequenas e médias empresas deste mundo que muitas vezes são 2 ou 3 parafusos que nós apertamos e o resultado, imediatamente, nós vemos ganhar tração e velocidade logo a seguir. Esse é Paulo de Vilhena, gente, que faz um trabalho maravilhoso e veja, Portugal tem 10 milhões de habitantes de um espaço extremamente limitado e consegue fazer tanta inovação, tanta coisa boa e com tantas dicas interessantes. Paulo, agradeço demais a sua participação aqui no nosso Band Empresarial e espero realmente que você possa contar e nos visitar sempre aqui para poder trazer essas dicas maravilhosas aqui para todo empresariado brasileiro. Sempre que posso ser convidado, Azevedo, é um prazer enorme e nós temos trabalhado imenso no Brasil desde 2008 e habituado a ajudar a fazer crescer também as empresas brasileiras e até já temos acompanhado empresas na Bahia e você sabe que até já nos encontramos na Bahia, já jantámos juntos em alturas que eu estou aí fazendo esses projetos de consultoria. Então, à sua disposição, Azevedo. Obrigadão. Esse é o Band Empresarial, gente, que está terminando, infelizmente, mas você pode nos ver através do YouTube, programa Band Empresarial. Entra lá que você vai ver tudo o que aconteceu aqui neste sábado. E lembre, sábado que vem tem mais, às 10 horas da manhã, aqui na telinha da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.